Em uma sala iluminada por tochas, duas figuras se encontram. Thomas Hobbes, o filósofo do Leviatã, encara Jesus, o homem que desafiou o império sem levantar uma espada. A tensão entre suas visões de mundo é palpável. Mestre, sempre ouvi dizer que pregaste o amor e a humildade, mas não vejo como essas ideias podem sustentar uma sociedade forte. A natureza humana é selvagem, egoísta e dominada pelo medo da morte. Sem um poder absoluto para controlá-la, o caos se instala. Jesus, Thomas, acreditas mesmo que o medo seja a única forma de ordem? Eu digo que o amor pode transformar até os corações mais endurecidos. O amor é frágil. O homem não ama por natureza, ele desconfia, deseja e luta por sobrevivência. O contrato social nasce da necessidade de evitar a guerra de todos contra todos. Mas se o homem não ama por natureza, como explicas aqueles que entregam suas vidas pelos outros? Aqueles que cuidam, que perdoam, que escolhem a compaixão em vez da violência? São exceções, ou o fazem por interesse próprio. Até mesmo os que seguem tua palavra buscam algo em troca: o céu, a salvação. A bondade sem um Leviatã que a imponha é uma ilusão. Eu te digo, Thomas, que a verdadeira força não vem do medo, mas da fé. Não da submissão a um governo absoluto, mas da escolha livre de fazer o bem. Escolha livre? O homem só escolhe o bem quando tem algo a perder. Ele precisa de limites, de um soberano que dite as regras, que o obrigue a ser justo. Sem isso, não há civilização, apenas barbárie. E eu te pergunto, que valor tem a justiça imposta pelo medo? A verdadeira justiça nasce da consciência, da transformação interior. Hobbes cruza os braços refletindo. A conversa apenas começou, mas ele já percebe que está diante de um pensamento que desafia sua visão pragmática do mundo. Hobbes caminha lentamente pelo salão, refletindo sobre as palavras de Jesus. Ele encara o mestre com um olhar inquisidor, determinado a testar a solidez de sua filosofia. Dizes que a justiça nasce da consciência, mas como pode o homem ser justo sem o medo da punição? Sem um soberano forte, cada um seguirá seus próprios interesses e o mundo se tornará um campo de guerra. Thomas, acreditas que o homem é incapaz de agir por bondade sem que seja forçado? Exato. O homem não age por bondade, mas por conveniência. Se lhe deres liberdade absoluta, ele escolherá o que for melhor para si, mesmo que isso signifique prejudicar os outros. E, no entanto, viste homens entregarem-se ao sacrifício sem esperar nada em troca. Viste mães que alimentam seus filhos antes de comerem, irmãos que perdoam ofensas, estranhos que ajudam desconhecidos. A bondade existe, Thomas, e ela não é imposta. Pode citar exceções, mas a regra é outra. O homem é um lobo para o homem. E se o homem é um lobo para o homem, não seria melhor curá-lo ao invés de acorrentá-lo? Se o medo fosse a solução, o mundo já estaria em paz. Mas o que vemos é que, mesmo sob governos rígidos, o coração humano continua inquieto. Porque a paz não é o estado natural do homem, e sim um estado conquistado à força. A anarquia é sempre uma ameaça, e apenas um soberano absoluto pode evitá-la. Dizes que o poder absoluto traz paz, mas essa paz não é apenas silêncio forçado? O coração humano continua insatisfeito, e a opressão gera revolta. Eu te digo, só a verdade liberta. A verdade não enche o estômago dos famintos, nem protege os fracos dos fortes. Mas a verdade ensina os fortes a protegerem os fracos, e os famintos a partilharem o pão. Quando o homem encontra a verdade, ele escolhe o bem, não por medo, mas por amor. Hobbes respira fundo, pensativo. Pela primeira vez ele se vê diante de uma visão de ordem que não parte do medo, mas de uma transformação interna. Contudo, sua mente ainda reluta em aceitar essa possibilidade. Hobbes cruza os braços, tentando absorver as palavras de Jesus. A ideia de uma ordem baseada no amor e, na verdade, lhe parece utópica, distante da natureza humana que ele conhece. Hobbes, admiro tua fé no homem, mas minha experiência mostra outra realidade. O desejo humano nunca está satisfeito. O homem quer poder, riquezas, domínio sobre os outros. Se não houver um governante forte para controlá-lo, ele devora seus semelhantes. O desejo sem limites traz sofrimento, é verdade. Mas não percebes que esse desejo insaciável nasce do vazio no coração humano? Ele busca preencher esse vazio com poder e riquezas, mas nada disso sacia. E qual seria a solução?
O homem só encontrará paz quando descobrir que seu verdadeiro propósito não está na posse de bens ou no controle sobre os outros, mas na conexão com algo maior que ele mesmo. Tu falas de Deus? Sim, e também do amor. Não aquele amor frágil e sentimental, mas o amor como força transformadora. Quando o homem ama verdadeiramente, ele não precisa ser forçado a agir com justiça. Mas como convencer toda a humanidade a agir assim? É impossível. A maioria seguirá sempre os próprios interesses. Não precisas convencer a todos de uma vez. Basta que a verdade toque um coração, e esse coração tocará outro, e assim por diante. Foi assim que minha mensagem sobreviveu, apesar da perseguição e do tempo. Mas os governantes não podem se apoiar apenas nisso. O mundo precisa de leis claras, de uma autoridade que possa punir os que desobedecem. Jesus: não sou contra as leis. O homem precisa de direção enquanto não aprende a andar sozinho. Mas um rei sábio deve governar não apenas pelo medo, mas pelo exemplo. Hobbes reflete. Embora discorde, sente a profundidade das palavras de Jesus. Seu pensamento político sempre foi baseado na desconfiança na natureza humana, mas agora ele começa a se questionar. E se houvesse um caminho diferente? Hobbes caminha lentamente pelo ambiente, imerso em pensamentos. Ele pondera sobre as palavras de Jesus, tentando conciliar sua visão pragmática da política com a ideia de um governo baseado no amor e na verdade. Jesus: eu entendo tua mensagem, mas continuo cético. Os homens não são naturalmente bons. O medo da punição os mantém em ordem. O Leviatã que descrevi não é um tirano cruel, mas a única forma de impedir que a humanidade caia no caos. O medo pode impor a ordem, mas não transforma corações. E se um governante usa o medo para governar, ele mesmo será prisioneiro dele. Só a verdade liberta. Hobbes: mas como confiar que o homem escolherá a verdade? O homem é livre para escolher. Mas essa liberdade não significa apenas fazer o que deseja, e sim compreender o que é bom e justo. Quando ensinas alguém a enxergar além do próprio egoísmo, ele escolhe a verdade por si mesmo. E se não escolher? Então, ainda não está pronto. Mas não podes condenar toda a humanidade por aqueles que ainda vivem nas sombras. Hobbes suspira. Ele sempre viu o homem como um ser movido pelo instinto de sobrevivência e pela busca de poder. Mas há algo na serenidade de Jesus que o faz questionar essa visão fatalista. Tu acreditas que o amor pode governar melhor do que o medo? O amor verdadeiro não governa, ele guia. Um líder que ama seu povo não precisa oprimir, porque seu povo seguirá não por obrigação, mas por escolha. Talvez seja um ideal belo demais para este mundo, mas não é impossível. Cada alma transformada já é uma vitória. Olha para Jesus pensativo. Ele não está convencido, mas reconhece que há algo poderoso naquela visão. Algo que a lógica política por si só não consegue explicar. O diálogo não termina com um vencedor, mas com um entendimento mútuo. Dois mundos diferentes, mas com um ponto em comum: a busca pela ordem e pela justiça.